Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio Costa, estamos aqui iniciando mais uma semana dos vídeos comigo no Observatório da TV, mas não iniciando a semana dos vídeos do Observatório da TV, porque como você já sabe, se for aqui inscrito no nosso canal, e se não for, por favor seja, inscreva-se aí e ative as notificações. Já aos domingos nós temos um programa aqui no canal do Observatório que é o Olhar Latino com o Cadu Safner, não é? E ao longo dos outros dias, além desses que eu apresento, você também tem a K Novelas, tem Cristiano Blota, tem Edianês Parente. Estamos trazendo muitas novidades, novas atrações aqui, além do Observatório dos Realities com o João Márcio, né? Agora no Limite Power Couple. Então, dito isso, eu convido vocês a iniciarem essa nossa semana de segunda a sexta com o nosso In Memória, né? O programa das segundas-feiras. A novela O Salvador da Pátria, de Lauro César Muniz, estreou no dia 12 de abril no canal Viva e, infelizmente, né, nós já fizemos aqui um In Memória e tudo, infelizmente muitos atores da novela já faleceram, né? Ela tem 32 anos, foi produzida em 1989 e, infelizmente, alguns atores até bastante jovens e muito próximos da exibição da novela, eles faleceram. Em 2014, no dia 5 de abril, nós perdemos um dos protagonistas de O Salvador da Pátria, que é o José Wilker, né? Ele, na ocasião, estava com 69 anos de idade e sofreu um infarto, né? Enquanto dormia, faleceu enquanto dormia no Rio de Janeiro. Ele era cearense, nasceu na cidade de Juazeiro do Norte em 20 de agosto de 1944. Portanto, ele faleceu aí cerca de 4, quase 5 meses antes de completar 70 anos de idade, né? Ele era filho de um caixeiro viajante e de uma dona de casa. O pai dele se chamava Severino e a mãe, salvo erro meu, a dona Raimunda, né? E ainda criança, né, ele não morou mais com a sua família em Juazeiro. A família se mudou para Recife, capital pernambucana, né? E ele viveu lá até o fim da adolescência, começo da idade adulta, quando iniciou já a sua ligação com cultura, com teatro especialmente, né? E também com cinema, né? Junto com Eduardo Coutinho, depois de se iniciar ali fazendo pequenas pontas, trabalhos que apareciam na TV Rádio Clube, né? José Wilker, no início da sua idade adulta, junto com Eduardo Coutinho, que infelizmente também já é falecido, né? Andou por vários locais do sertão, dirigindo espetáculos de teatro e também produzindo filmes sobre a vida nesse sertão, né? Filmes com um teor político que, é claro, não agradavam ao contexto histórico daquele momento aqui em termos de governo, né? Nós já estamos falando aí de época do regime militar, iniciado em 1964, né? José Wilker Almeida, inclusive, não disse o nome completo dele, ele era José Wilker mesmo, como eu brinco em outro programa nosso aqui, o das sextas-feiras, que é o Vale a Pena, né? Logo, José Wilker deixou Recife e foi tentar a vida teatral, a vida artística, no Rio de Janeiro. Instalou-se no Rio de Janeiro, começou a dedicar-se a teatro, foi também ligado aos seus propósitos de identificação de ideologia política e criativa, né, com os seus parceiros nas produções teatrais daquele momento, e em 1970 fez muito sucesso e ganhou um prêmio, o Molière, né, com o seu trabalho na peça O Arquiteto e o Imperador da Assíria. E esse trabalho e esse prêmio chamaram a atenção de um autor e espectador de teatro, que era Dias Gomes, autor de teatro e televisão, né? Ele convidou José Wilker para participar da próxima novela que ele escreveria na ocasião, que estreou em outubro de 1971 na TV Globo, uma novela das 10, chamada Bandeira 2, que foi a primeira de dezenas de outras novelas, minisséries, enfim, que José Wilker fez na TV Globo, né, pelos mais de 40 anos seguintes, com uma passagem breve aí de cerca de um ano, menos do que 2, né, pela TV Manchete.
nos anos 80, onde ele, além de ator, foi também diretor e diretor do setor de teledramaturgia. Mas já chegaremos aí novamente. Depois de Bandeira 2, na qual José Wilker interpretou o Zelito, um rapaz sensível, com um tino para também as artes e que era filho de um bicheiro violento, o Tucão, que era o Paulo Gracindo, protagonista da novela, né? E se envolve com a outra personagem central da história, a Noeli, uma taxista desquitada, que era a Marília Pera. José Wilker participou de O Bofe, de Braulio Pedroso e também de Lauro César Muniz, né? A fase do Lauro, o Wilker, em solidariedade ao Braulio, que foi afastado da novela por motivo de saúde. Ele acreditava que o autor tinha sido afastado por outras razões e pediu para sair da novela e morreu de rir na história, o seu personagem, o Bandeira, né? E depois disso, embora tenha ficado uns meses afastado das novelas, José Wilker voltou já em 1973 com Cavalo de Aço. Depois foi o Martino em Os Ossos do Barão, né? Cavalo de Aço de Walter Negrão, Os Ossos do Barão de Jorge Andrade. Participou de Corrida do Ouro, na qual ele se chamava Fábio. E em 1975, um grande momento da sua carreira, né? O Doutor Mundinho, da novela Gabriela, adaptada da obra de Jorge Amado por Walter George Durst, né? No seu romance aparentemente impossível com a Jerusa, que era a Nívia Maria, e desafiando tudo que simbolizava a figura do avô dela, o poderosíssimo Coronel Ramiro, que era o Paulo Gracindo. Ao longo dos anos 70, José Wilker depois só fez mais uma novela, em 1976, Anjo Mal, de Cassiano Gabos Mendes, da qual ele era o protagonista, o Rodrigo, pelo qual a babá Anice, que era a Suzana Vieira, uma constante parceira dele na televisão, né? Anice se apaixonava e queria casar com aquele homem que, além de ser o amor da sua vida, seria o passaporte para uma vida rica, né? Ele era muito rico e ela uma moça pobre. Wilker não gostou do seu papel em Anjo Mal, não gostou de Anjo Mal, né? E depois disso só voltaria a fazer novelas em 1980, mas curiosamente numa novela do mesmo autor de Anjo Mal, Cassiano Gabos Mendes, que foi Plumas e Paetês, na qual ele interpretava o Renato, um personagem com função equivalente na história ao Renato do Guilherme Winter, que nós podemos ver agora incorporado no enredo de Tititi, reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, né? Nesse hiato de novelas, né, na segunda metade dos anos 70, José Wilker dedicou-se, como sempre tentou se dedicar, ao teatro e ao cinema. E é dessa época um dos filmes emblemáticos da sua carreira, que é Bye Bye Brasil, dirigido por Cacá Diegues, que ele fez junto com Bete Farias, Aira Zambelli e Fábio Júnior, né, entre outros. Outros filmes muito marcantes na carreira desse ator que não só gostava de fazer cinema, como de ver cinema, né? E por isso mesmo apresentou programas sobre cinema, foi comentarista oficial do Oscar, né? Escrevia sobre cinema e muitos outros assuntos em jornais, lançou livros com crônicas, né? Enfim, José Wilker também participou de outras produções muito significativas do nosso cinema, como Tiradentes, Guerra de Canudos, no qual ele viveu Antônio Conselheiro, um filme de Sérgio Rezende, né? E também ele viveu Tenório Cavalcante no filme O Homem da Capa Preta. Fez For All, O Trampolim da Vitória, de Luiz Carlos Lacerda, né? E muitos outros, né? José Wilker, como eu disse, gostava tanto de ver quanto de fazer cinema, né? Fez dezenas de filmes. São trabalhos numerosos como são os da televisão, né? Ele frequentemente fazia muita coisa ao mesmo tempo. Ele fazia cinema, fazia novela e fazia teatro, como ator ou como diretor, né? Foi um diretor consagrado também. E na televisão dirigiu, além do Sai de Baixo nos anos 90, né? Ele foi um dos diretores que ajudaram a fazer esse projeto vingar na TV Globo. Ele dirigiu na TV Globo as novelas Louco Amor e também Transas e Caretas, que ele, além de dirigir, protagonizava, né? E dirigiu na TV Manchete as novelas Corpo Santo e Carmen, além de novelas em que ele não atuou, como Tudo ou Nada, enfim, Helena, né, terem o seu dedo na função de diretor de teledramaturgia.
Depois de Plumas e Paetês, ao voltar ao cotidiano de ator de novela, além dos trabalhos que eu citei, José Wilker fez Bandidos da Falange, uma minissérie de Aguinaldo Silva, né? Também na concepção tem a participação do Doc Comparato, né? Final Feliz, uma novela de muito sucesso de Ivani Ribeiro, na qual ele vivia o Rodrigo, né? Para o par da Débora, que era a Natália do Vale, né? Em Transas e Caretas, o personagem dele era o Tiago, um rapaz moderno, ligado nas últimas tendências, em contraponto ao irmão tradicionalista, o Jordão, que era o Reginaldo Faria, né? Nessa novela do Lauro César Muniz, Final Feliz da Ivani Ribeiro, né? E em 1985, outro grande papel da trajetória de José Wilker, que foi o papel título de Roque Santeiro, um novo encontro dele com Dias Gomes, né? E aí também texto de Aguinaldo Silva, né? Roque Santeiro, um personagem que dispensa apresentações e ao mesmo tempo pede, né? Porque ele era consagrado como um mito, um homem santo, do qual a cidade dependia até turisticamente agora para sobreviver, 17 anos depois da sua suposta morte, mas na verdade estava vivo, era um grande pilantra, picareta, havia roubado peças valiosas da igreja para fazer dinheiro e viajar pelo mundo. Enfim, né? Não à toa o tema musical dele era com Beth Carvalho, Malandro Sou Eu. E justamente depois de Roque Santeiro, um dos maiores sucessos da teledramaturgia, José Wilker, que tinha uma visão muito crítica do trabalho do ator e do trabalho do ator em novela e em televisão, e sabia muito bem o papel que exercia a TV Globo na realidade de comunicação de um país como o Brasil, enfim, ele saiu para a TV Manchete, mas voltou, né? E justamente O Salvador da Pátria, que podemos rever agora, foi o primeiro trabalho dele nessa volta. Seu personagem é o João Matos, um piloto de carreira, né? Piloto de aviação comercial, que tem a vida virada de ponta cabeça quando acaba indo preso, acusado de tráfico de drogas, por trazer da Bolívia malas com droga dentro que eram encomendadas pelo irmão dele, um radialista mau caráter, né? O Juca Pirama, que é o Luiz Gustavo, e ele não sabia que trazia essa droga para o irmão, mas acaba implicado nas tramas da organização criminosa do tráfico de drogas e, em paralelo a isso, tem um romance com a fazendeira viúva Dona Marina, que é a Beth Faria, né? Depois, nos anos 90, além de ter dirigido Sai de Baixo, José Wilker seguiu fazendo muitos trabalhos como ator, como Mico Preto, Anos Rebeldes, novamente um Fábio aí na carreira dele. Eu guardo muito bem isso, claro, né, por motivos óbvios. E é curioso porque ele dizia que ao fazer esse Fábio, ele teve que aprender a encontrar pontos de afeição com esse personagem, que era um empresário que financiou as ações da ditadura, ações das quais a própria filha dele, Heloísa, que era a Cláudia Abreu, acabou sendo vítima, né? Ela que se tornou uma guerrilheira urbana. E ele, quando jovem e quando vivenciou a época retratada na minissérie, estava do lado dos que sofreriam ações dos doutores Fábios da vida, né? E não compactuava com aquele comportamento, né? Depois, Wilker ainda participou de Fera Ferida, como o prefeito da cidade de Tubiacanga, Demóstenes, né, que incendiava a cama nas suas cenas de amor com Rubra Rosa, Suzana Vieira, sua amante, né? Também foi o Marcelo Rossi, não é brincadeira esse nome, tá, gente? Marcelo Rossi, da novela A Próxima Vítima, de Silvio de Abreu, em 1995. Fera Ferida é de Aguinaldo Silva, Ana Maria Moretti e Ricardo Linhares, da obra de Lima Barreto, né? Em 1996, Tião Socó, em O Fim do Mundo, de Dias Gomes. Logo depois, participações nas novelas Anjo de Mim, de Walter Negrão, e Salsa e Merengue, de Maria Carmen Barbosa e Miguel Falabella. E mais pro fim da década, em 99 já, né? Valdomiro Cerqueira em Suave Veneno, de Aguinaldo Silva. Um trabalho que quem acompanha o noticiário de novelas talvez guarde na lembrança que quando a novela estava próxima de acabar, viu que ele desfilou nos bastidores das gravações com uma camiseta na qual se lia Suave Veneno, eu sobrevivi. Depois, nos anos 2000, personagens leves na faixa das 7, como nas novelas Um Anjo Caiu do Céu, o Tarso, né? A novela do Antônio Calmon, em Desejos de Mulher, o Ariel, essa de Euclides Marinho, né? E foi também o Augusto em Três Irmãs, outra novela do Antônio Calmon, em 2008.
Foi Daniel em Cinquentinha, minissérie de Agnaldo Silva, no final dos anos 2000, e nesses anos 2000 fez 2 novelas das 8 com o mesmo autor, seu parceiro de tantos momentos, né? Giovanni Improta, histórico, lembrado, querido, de Senhora do Destino, um personagem fenomenal, né? E o Professor Macieira em Duas Caras, novela de 2007, né? Os últimos trabalhos de Wilker, aí já para os anos 2010, né, tiveram bastante êxito, né? Especialmente uma participação ali como Humberto, nos primeiros capítulos de Insensato Coração, de Gilberto Braga e Ricardo Linhares, o Coronel Jesuíno Mendonça em Gabriela, né, ele participou da outra versão, agora escrita por Valcir Carrasco, um personagem muito bom, de muito destaque, né, que gerou o que a gente chama aí de memes, né? Um coronel que mata a mulher ao flagrá-la em adultério, e era uma pessoa que de tão detestável em certos pontos acabava sendo simpática para a parte dos espectadores, né? E os seus últimos trabalhos, né, foram Gabriela e Amor à Vida, uma novela também do Valcir Carrasco, no papel do Dr. Herbert. Mas eu não posso encerrar esse Em Memória sobre José Wilker, e seguramente faltou alguma coisa aí pelo caminho, comente aqui, né? Sem nós lembrarmos que em 2006 ele viveu Juscelino Kubitschek, um dos políticos mais importantes da nossa república, na minissérie JK, que contava a sua vida, né? Escrita por Maria Adelaide Amaral e Alcides Nogueira. José Wilker faz muita falta, né? Já são 7 anos da sua morte. É difícil, às vezes, a gente assistindo a novela cair a ficha, agora uma reprise, né? Cair a ficha automaticamente de que ele esteja morto, justamente porque são muitos anos acompanhando o seu trabalho, consagrando-o com justiça entre os nossos maiores profissionais de dramaturgia, e aí a gente depois parando para pensar, puxando pela memória, é que conclui, puxa, pois é, né? O Wilker morreu. Morreu em termos, estará sempre vivo conosco, que no meu caso, por exemplo, cresci acompanhando o trabalho do Wilker, a minha geração toda, né? E estão aí os registros dos trabalhos dele para que as novas gerações também conheçam um ator desse quilate. Em Memória, na próxima semana está de volta. Um grande abraço para vocês e até lá.